Muito bem-vindos, você que chega a esse primeiro vídeo dessa série. Essa é uma série que pretende viajar em alguns capítulos do livro Winnicott, Experiência e Paradoxo, do camarada Thales Absaber, não é? Então é uma sequência de vídeos que procura pensar os pontos principais da obra através da minha leitura, o que não deixa de ser uma releitura, não é? E de algum modo aproximar os pontos que o autor aqui destaca sobre o Winnicott, da minha experiência clínica, do meu olhar, da minha singularidade frente ao assunto aqui, né? O Thales Absaber, ele é alguém muito atuante, escreveu livros que eu julgo muito interessantes, pensando criticamente o campo da esquerda, pensando o lulopetismo, se posicionando ativamente nas redes, tomando a frente de iniciativas como Precisamos Falar de Fascismo e esteve aí, não sei se está ainda à frente, do trabalho da psicanálise em praça pública, né? Então, professor universitário, enfim, analista, é um cara assim de ponta, né? Um cara que tem uma pegada que muito me apetece, né? Que eu tive o prazer de conversar e conhecer um pouquinho mais de perto o Thales. Então é uma honra aqui pedir para ele, eu comentei com ele que faria esse vídeo, então é uma honra ter a companhia dele aqui nessa sequência de vídeos. Você que está aí do outro lado, é muito importante que você assine, se inscreva no canal, melhor dizendo, e que você coloque o like aí, né? Já deixa o like aí, porque é só assim que o YouTube divulga os vídeos daqui, né? Também, se for possível, que você faça algum comentário para ajudar aqui no engajamento do vídeo. Então, esse é o nosso primeiro pontapé inicial. Meu nome é Milson, psicólogo, psicanalista, AT, acompanhante terapêutico supervisor. E o primeiro capítulo desse livro é primoroso. É primoroso, né? Nesse primeiro capítulo, Thales, ele vai intitulá-lo de Tempo, Tempo, Tempo e Tempo. E essa ideia de tempo, ela tem uma força, ela tem toda uma construção na clínica winnicottiana, que é uma clínica que a gente pode pensar que aposta no tempo, na processualidade do psiquismo. É uma clínica que tem como fundamento, não é? Toda a experiência de décadas do seu autor, do Winnicott, não é? Um pediatra, atendendo crianças, atendendo mães e bebês, não é? E participando ativamente, se você pegar o livro Privação e Delinquência, de clínicas públicas, né? O Winnicott estava às voltas, por exemplo, com pensar o que muitos autores vão chamar de placement, né? Ou seja, em alguns casos é necessário um ambiente fora da família para refazer determinados processos maturacionais do indivíduo. Então, nós faremos essa viagem com o Winnicott e o Thales, a meu ver, muito sensivelmente, coloca esse título nesse capítulo, não é? No desenrolo aqui da ideia, ele vai trazer uma citação do Winnicott em que fala da experiência do bebê, não é? E é desse ponto que nós iremos partir aqui nessa viagem, não é? Você que está aí do meu lado, você provavelmente é um adulto, provavelmente você é um colega ou não colega, mas você está interessado, se você caiu nesse canal, de pensar o desenvolvimento humano, de pensar o eu, a consciência e, aqui, principalmente o inconsciente, não é? Então, você tem esse apetite, né, esse desejo, essa vontade de entender as origens da coisa, né? Quando você está com um paciente adulto, num atendimento psicoterápico, o tempo inteiro a origem da coisa se faz presente. O tempo inteiro nós, humanos falhos que somos,
estamos ritualizando padrões e matrizes do passado, acreditando que estamos empenhados na autonomia, na felicidade, na busca de uma vida melhor. Quando a gente entra num setting de análise, num mergulho profundo, você vê que você está repetindo experiências do passado, não é? E esse é o pulo do gato da escuta e da necessidade de pensar a origem das coisas, tá bom? Quem é esse bebezinho? Na aposta winnicottiana, e nessa citação que está aqui eu não vou lê-la, o bebê, ele não existe sem a mamãe, não é? O bebê, ele precisa da presença de uma mãe suficientemente boa que vai dar para esse bebê o que há de mais importante no desenvolvimento emocional, que é o ritmo, que é a processualidade, não é? Vamos lembrar que esse bebezinho, ele não tem um eu, ele não tem uma consciência, né? Então esse bebê, ele precisa do ritmo, da presença e da distância, da proximidade e de um respiro, não é? Daquela que cuida dele, uma mãe, né? Mãe aqui entendam como aquela que oferece esse cuidado visceral, né? Esse cuidado, o bebezinho está na fase, o Winnicott vai chamar de dependência absoluta, não é? O que acontece aqui? É muito sensível esse primeiro passo da constituição do que futuramente será um humano. Se algo muito grave acontecer aqui, esse bebê sofrerá uma descontinuidade. E o que é esse algo muito grave? Né? Vamos lembrar, é algo muito grave do ponto de vista da necessidade do bebê. Cada bebê é único. Né? O grave aqui, a luz do grave é jogada na ideia de que o bebê ele tolera o distanciamento da mãe até uma certa faixa de tempo. Essa mãe que é presente para o bebê, ela se afasta um pouquinho e esse bebê consegue por um tempo guardar a imagem, guardar a sensação, guardar a ideia de uma mãe, vamos dizer assim, tá? Se essa mãe falha demais, se afasta demais e algo grave acontece ali, esse bebezinho ele vai experimentar as angústias impensáveis. Guardem essa expressão. O que é essa angústia impensável? Esse bebê ele vai experimentar algo como um mergulho profundo numa loucura, num pânico, num pavor, num terror, não é? E essa matriz vai seguir a vida deste indivíduo até o mundo adulto. Então, bebês que passaram por privação e que passaram por problemas consideráveis com a mamãe, que por alguma razão essa mãe não pôde cuidar dentro desse limite, desse refinamento desse bebê, ele vai ter essa experiência de loucura, né? Isso vai ser uma espécie de imprint, de marca, etc, etc, etc. Né? E é aí, senhores, que começa o desenvolvimento emocional primitivo. Né? É aí que a coisa começa. É aí que vai ser o primeiro passo de um sintoma adulto, se a gente quiser pensar assim. Não é? A clínica winnicottiana, portanto, ela é uma clínica que aposta que na relação com o psicanalista, determinadas condições se constelam, não é? E que haverá a possibilidade provável desse adulto, por exemplo, da clínica, experimentar algo novo com o psicanalista dentro de um ritmo e de um estilo de contato que remeta a essas experiências inaugurais. Não é? Então a aposta é que possa se refazer um caminho traumático. Não é?
Ainda seguindo aqui o pensamento que o Tales coloca, esse ponto é muito importante. E ele coloca com razão a boniteza dessas ideias, né? Do meu ponto de vista, citando o Winnicott, existem 3 processos cujo início ocorre muito cedo: a integração, a personalização e, em seguida a estes, a apreciação do tempo e do espaço e de outros aspectos da realidade. Numa palavra, a realização, não é? Então, o bebê que nasce, ele nasce absolutamente dependente de cuidados substanciais para que ele comece a formar uma condição para o que depois vai se tornar um ego ou uma consciência, né? Então ele precisa integrar tudo aquilo que está espalhado, né? Ele precisa de um contorno, de um holding, né? Um outro termo winnicottiano, né? Com esse caminho, esse bebezinho, ele começa a ir em direção a uma personalização, que seria ir em direção à formação de um eu, compreende? Só assim e somente assim esse sujeito vai ter condição, não é, de apreciar o tempo e o espaço. Não é? Esse sujeito, portanto, vai ter condição de apreciar a realidade compartilhada, né? Apreciar o fruir da própria existência. Né? O pensamento do Winnicott calibra, joga luz em como é difícil essa relação eu, realidade compartilhada, e o entre, que é um outro conceito que já já a gente vai cair. Não é? Então, tudo isso aqui, né, o que o Tales coloca, e é inaugural e difere do pensamento de Freud, é que o Freud ele está pensando em termos de aparelho psíquico. O Freud ele não joga luz na formação do eu como um aspecto relacional, constitutivo, não é? Com a profundidade do pensamento do Winnicott. O Freud ele vai por outro caminho, né? Ele vai pensar como um aparelho psíquico, né? Como queiram, vai pensar como um mundo intrapsíquico do desenvolvimento. O Winnicott, nesse sentido, inaugura a ideia de que a constituição é relacional. E aí é o campo que ele vai chamar do entre, não é? Que é uma ideia muito bonita, muito viva, com implicações na clínica, na prática, né? No dia a dia com pacientes adultos, psicóticos, etc, etc, etc. Portanto, se esse bebê sofreu o que ele não estava preparado para sofrer, ele vai conhecer a loucura. Ele vai ter esse imprint, ele vai ter esse registro, né? E é um registro desesperador. Por isso, ansiedade impensada, não é? Ansiedades impensáveis. Ora, o psiquismo, frente à ansiedade impensável, ele faz defesas primitivas, ele tenta se defender, ele tenta fazer arranjos para dar conta daquilo, não é? E isso, essa organização defensiva, frente ao impensado, ao trauma, né, como queiram, vai estar na raiz para o Winnicott trucar uma ideia freudiana que seria a ideia de impulso de morte. Freud defende a ideia, e o que vai marcar a sua segunda tópica, de que existiria uma tendência no organismo ao inanimado, à morte, né? E que alguns sujeitos, portanto, estariam imersos em pulsões de morte. O Winnicott contraria Freud, Klein, Bion, e ele vai trazer essa ideia de que não é bem isso que acontece. Não é? Isso que é chamado pulsão de morte tem mais a ver com uma defesa primitiva frente ao insuportável, que, portanto, tem mais a ver com uma história de relação mãe-bebê. Né? Bom, vamos seguindo aqui. Essas defesas primitivas, o Tales vai chamar aqui de transcendental a toda experiência futura, não é? Que aparecerá mais tarde no adulto como um apego compulsivo ao sofrimento. Não é? Ou seja, essas defesas primitivas,
vai colocar o sujeito num curto-circuito, a gente vê muito isso na clínica, e esse sujeito ele repete o sofrimento numa tentativa organísmica de não acessar a angústia impensável, não é? E aí é um sujeito traumatizado que vai perturbar as suas relações por onde ele passar, né? Ele também vai dizer que essa experiência de cair nesse buraco, nessa loucura, é uma experiência negativa, não é? Bom, até aqui, senhores, vamos parar por aqui nesse vídeo. Chegamos na metade do capítulo 1, não é? Como é que tá aí do outro lado? Tá fazendo sentido? Vocês estão construindo? Vocês estão indo comigo? Estão pensando comigo? Tá iluminando alguma coisa? Vou pegar aqui 2, 3 minutinhos para dar uma contextualização disso com a prática clínica, né? Com o trabalho clínico, tanto de AT quanto do consultório. Bom, sujeitos que aparecem em nossos consultórios com uma configuração borderline, com afetos extremados, com sonhos perturbadores, sujeitos que enlouquecem quando se vinculam, né? Ou que têm uma mente muito perturbada, você vai rastrear isso nos sonhos, por exemplo, não é? Esses sujeitos provavelmente viveram lá na raiz deles, lá na origem deles, esse acesso à loucura, né? Houve uma falha significativa nos cuidados deste bebê, não é? Esse sujeito adulto que está na sua clínica, que hoje está com você ali no consultório, não sabe disso, né? Isso está inconsciente, isso está enigmatizado, não é? Isso vai precisar do trabalho terapêutico com você para esse sujeito ter um acesso a esse inconsciente. E essa ideia, ela é fundamental para você entender a importância do setting, do enquadre, do manejo, do uso ou não uso do divã, do uso do silêncio, não é? De toda uma forma de conversar com esse sujeito que o remeta àquilo que ele tem de mais sensível, que é a origem do trauma, não é? E é isso que é difícil, senhores, mostrar, transmitir para quem está começando a atender. Porque a gente tem uma tendência à coloquialidade, a uma participação muito ativa, né? E a intervenções, às vezes muito ingênuas até, querendo ajudar os nossos analisandos, os nossos acompanhados. Quando o caminho é inverso. O caminho não é de saída do sintoma, o caminho é de entrada no sintoma. É de acesso ao pré-verbal, é de acesso àquilo que é mais sensível, compreende? Então, como que um analista vai fazer isso? Como que ele vai conseguir construir isso? Isso não é teoria, né? Ele provavelmente só vai conseguir construir isso, primeiro, se sobreviver à clínica, segundo, se fizer um processo analítico de mergulho, de aprofundamento, de entrada, né? O que eu mais vejo é colegas que estão começando, ao invés de entrarem no buraco, querendo sair e se safar com cursos, com pós, com títulos, né? Se enchendo de teoria para evitar o que faz a clínica ser clínica, né? Que é o mergulho. Né? O Winnicott é um autor que vai apostar nesse território sensível de refazer esse caminho do trauma. Compreende? Isso vai se dar na transferência com você, na relação corpo-mente, né? Nessa integração psicossomática do sujeito consigo e do sujeito com você, com o teu corpo, com a tua mente, com a tua estrutura. Tá bom? Bom, muito empolgado, né? Essa ideia de um acesso à loucura e a ideia de desenvolvimento emocional primitivo, assim como a ideia de que o eu se constitui na relação e existe o campo do entre, que é o campo transicional, são marcadores que diferenciam Winnicott de Freud e de Jung, não é? São marcadores muito importantes.
O campo transicional ele é de uma importância tremenda para o Winnicott. Não é? A rigor, o acontecimento de um devir humano, de algo significativo, não se daria no mundo interno nem no mundo externo. Se daria no mundo do entre. Isso é poético, isso é incrível, isso é fantástico e tá bom para o primeiro vídeo. Gostou? O que você achou? Dá um alimento aí serotoninérgico, né? Diz aí o que você achou desse vídeo para a gente prosseguir. Em breve subo o segundo, talvez hoje, talvez amanhã, sabe-se lá, não sabemos. Valeu, turma, tamo junto.